Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Clube Mais Podcast. Fala, João. Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? E quem que é o nosso convidado hoje? Nosso convidado é uma pessoa muito ilustre, é uma pessoa referência aqui em Mato Grosso de trabalho, dedicação, e hoje é diretor executivo de uma das maiores empresas do agro do Brasil e representando muito bem o nosso estado, que é o Dr. Roberto Mota. Dispenso o doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, Flavinho. Muito obrigado, João, pelo convite. É uma honra estar aqui. Meu nome é Roberto Mota, eu sou presidente e CEO da Agroamazônia e é uma honra mesmo estar aqui, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Conta pra gente um pouquinho como que você começou a sua trajetória dentro da Agroamazônia. Legal. Um pouquinho da minha vida, eu sou natural de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E com 17 anos eu entrei na faculdade, estudei na Exalc, na USP, Universidade de São Paulo, lá em Piracicaba, fiz engenharia agronômica. Me formei com 21 anos, 1986. E aí entrei já era estagiário de uma multinacional alemã, e aí quando eu me formei fui para uma outra multinacional americana, trabalhei na DuPont. E na DuPont eu trabalhei 8 anos, de 86 a 94. E aí, no final de 94, eu mudei para Cuiabá, fui convidado pelo pessoal daqui, da Agroamazônia, para entrar na sociedade. Isso há 28 anos atrás. A Agroamazônia, naquela ocasião, tinha 10, 11 anos de vida, né? E aí eu aceitei o convite, eu estava, inclusive, naquele momento, indo para os Estados Unidos, mudar para lá, eu tinha aceito um convite para ir para os Estados Unidos, na DuPont mesmo, mas o pessoal me convidou para vir para a Agroamazônia como sócio, tal, minoritário, bacana. Aí eu estudei um pouco sobre, naquela época, 28 anos atrás, quais eram as tendências do estado do Mato Grosso. Vocês têm ideia, naquela época, não plantava nem um pé de milho, nem um pé de algodão no Mato Grosso. Começou a plantar há 25 anos atrás. E aí eu vi que as perspectivas eram boas, que o estado iria crescer muito na agricultura e na pecuária, e eu decidi pedir demissão da DuPont em São Paulo e mudei para Cuiabá. E estou aqui até hoje. Aí a Agroamazônia, na ocasião, nós entramos mais forte ainda na área de agricultura, e crescemos na área de pecuária e na área de agricultura, e passaram-se já 28 anos, até que 2015 a Sumitomo Corporation, que é uma grande empresa japonesa, adquiriu 65% da Agroamazônia, e depois, no final de 2018, adquiriu os outros 35%. Hoje a Agroamazônia pertence 100% à Sumitomo Corporation. Nessa trajetória também, em 1997, há 25 anos atrás, a Agroamazônia entrou num outro segmento de máquinas agrícolas, e nós num segmento da John Deere, concessionária John Deere, de tratores, colheitadeiras, plantadeiras, aquelas verdes, né? E isso começou há 25 anos atrás. Aí tinha Agroamazônia Produtos Agropecuários, que é essa que tem hoje, e a Agroamazônia Sistemas Mecanizados, que era a parte de máquinas. E foi até quando a Sumitomo adquiriu a Agroamazônia, Produtos Agropecuários, aí a marca ficou com a Sumitomo Corporation, aí mudou-se a Agroamazônia Sistemas Mecanizados para Aster Máquinas. A Aster Máquinas hoje é uma empresa que eu sou sócio, sou um dos sócios, mas eu não trabalho nela, só faço parte do conselho, porque eu trabalho full-time na Agroamazônia. E aí criou-se a Aster Máquinas, é hoje uma empresa que tem 11 concessionárias John Deere, 7 no Mato Grosso e 4 no Mato Grosso do Sul. E aí os meus sócios, na época, o Luiz, o Oswaldo e o Marco Miranda, eles gerenciam a Aster Máquinas.
E tinha um outro sócio, tem um sócio hoje que se aposentou, que é o Edson Keller, que é sócio na Aster Máquinas e na Fazenda. É essa mais ou menos, resumindo a história. 28 anos, resumido em 30 segundos. Eu já me veio vários insights aqui na cabeça. Porque eu assisti um outro podcast do senhor, que o senhor fez com o Matheus. Sim. E o senhor falou uma coisa que eu achei bem interessante, da bolsa de estudo, de pesquisa, que o senhor teve. E como isso deve ter ajudado na hora de você tomar a decisão de vir para a Agroamazônia, de saber como olhar o mercado, pesquisar e perceber, né, e sentir que, não, eu vou arriscar aqui. Como que foi essa mudança, assim? Essa bolsa de estudo, que na verdade, se eu não me engano, era que eu falei com o Matheus. Da Bayer, salvo engano. Isso, era da parte do estágio. E a minha família, em Ribeirão Preto, é uma família muito simples. Então, eu estudando lá, apesar que era a Universidade de São Paulo, não pagava, mas tinha minha moradia lá, né? Tinha que morar na República com os amigos, tinha lá que tinha despesa. Então, eu comecei, logo no segundo ano, eu comecei com um estágio que eu era bolsista da Bayer. E aí eu fiquei estagiando 3 anos nessa área e eu recebia uma bolsa lá de, era 1,5 salário, 2 salários, qualquer coisa assim, que me ajudava na manutenção lá. Mas depois entrando na Dupont, onde eu aprendi bastante coisa também. Olhar o mercado. Eu cresci, né, entrei na área de vendas, engenheiro agrônomo de campo, depois eu fui coordenador de mercado, coordenador de marketing, depois eu fui gerente regional, gerente nacional, tive assim, nacional na parte de culturas, da parte de grãos, né? Então aí, durante esses 8 anos de Dupont, eu tive 7 cargos e morei em 4 cidades. Então assim, mudei bastante, deu para crescer. E isso, claro, toda essa pequena experiência, porque nesse momento eu tinha 29 anos para vir para a Agroamazônia, né? Mas todos esses 8 anos também, o estágio, os 8 anos na Dupont que eu aprendi, eu trabalhei na Matriz em São Paulo 3 anos e meio, aprendi bastante, claro, me ajudou bastante e deu assim para a gente conversar com pessoas, analisar números, ver as áreas que tinham de potencial de crescimento. E não foi muito difícil, não, de perceber que o Mato Grosso ia ser uma potência do agronegócio, né? Você vê que logo aí, 3 anos depois, já começou o plantio de milho e de algodão, e hoje o Mato Grosso é o maior produtor de soja, de milho, de algodão e de boi e de carne do Brasil, né? Então cresceu muito, e a Agroamazônia cresceu junto com o Estado, porque a gente montou filiais. Você pega, eu vou dar um exemplo para você, Primavera do Leste. Primavera do Leste é uma cidade uma cidade maravilhosa, que deve ter uns 40 anos de vida só. E a Agroamazônia está lá em Primavera do Leste há praticamente 35 anos. Nasceu com a cidade. E tem várias outras cidades que a gente está há 25, há 28, há 30, 33 anos, que a cidade tem essa idade. Nós chegamos junto com a cidade. Então isso é bacana, isso ajudou a gente a crescer junto com os agricultores, com os pecuaristas, a criar um nome forte no mercado. Então hoje a Agroamazônia tem 39 anos no mercado, tem uma imagem forte de confiança, de credibilidade. Eu acho que confiança é a palavra da atualidade. Hoje ninguém quer fazer negócio com quem não confia. É credibilidade mesmo, de você honrar aquilo que você fala, aquilo que você promete, entregar aquilo que você se comprometeu, né? Parece uma coisa básica e simples, você entregar aquilo que você se comprometeu, o produto certo, na hora certa. Parece que é uma coisa básica, mas não é. Principalmente nesse momento de pandemia, de guerra, que está falta matéria-prima, falta embalagem, problema de navio para trazer. E você tem que ter credibilidade com o seu fornecedor e confiança. E o que você vender, você tem que honrar. E isso a gente tem feito, sabe? O ano passado a gente entregou 100%, honrou com tudo. Isso nos dá força para continuar crescendo. Então, o agricultor, o pecuarista, o fornecedor, que é a indústria, os parceiros, que são as trades, os bancos, querem trabalhar, assim como nós, com pessoas que a gente confia. Pessoas que vão honrar o que vai falar.
Está fora de moda esse negócio. Eu tenho que ter o documentário, eu vou entrar na justiça, eu vou brigar aqui, vou brigar ali. Não, você tem que evitar isso ao máximo. Você tem que trabalhar com quem você confia, com quem você sabe que falou, está falado, vai honrar. E essa é a postura da Agroamazônia no campo, com seus 26 mil clientes nas 50 lojas que tem em 8 estados do país. Porque hoje a Agroamazônia foi para outros estados, e além do Mato Grosso, está no Mato Grosso do Sul, está em Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará, Rondônia, então Acre agora também. Então cresceu, expandiu, sempre levando essa imagem de uma empresa confiável, uma empresa séria, íntegra, que cumpre com o que promete. Então essa credibilidade é importante. E aí a empresa foi expandindo, né, dentro do crescimento que teve da soja, do milho, do algodão, da pecuária, que vem crescendo muito, tanto no Mato Grosso como nos outros estados também. E graças a Deus hoje estamos numa posição muito forte. Eu vi uma frase muito boa que ela fala o seguinte, que eu sou advogado de formação, né, fiz direito, e a gente gosta muito de contratos, né? A gente amarra muita coisa em contratos, imagino que lá com vocês não seja muito diferente. Igualzinho. Igualzinho que nem, né? E aí eu vi uma frase muito boa, porque a gente percebe que o contrato muitas vezes ele acaba nem sendo muito consultado conforme a coisa caminha bem. E eu vi uma frase muito boa que falava o seguinte, que a sua palavra valha mais do que o contrato e que as suas atitudes valham mais do que as suas palavras. Perfeito, nota 10. Eu concordo 100%. E aí eu queria, dentro dessa história da Agroamazônia, eu achei muito interessante porque vocês começaram a construir a empresa junto com cidades. Vocês perceberam coisas muito antes delas acontecerem. A primeira coisa que eu queria perguntar ao que vocês atribuem isso? É uma visão, é um insight? Como que vocês perceberam isso e conseguiram arriscar e começaram uma construção junto com cidades que estavam nascendo? O importante é você estudar, é você analisar, você conhecer a região e saber para onde que ela está indo. Essa região é uma tendência, e você vê pelo tipo de solo, pela altitude, por uma série de coisas, a tendência vai ser uma região de pecuária, vai ser uma região de agricultura, vai ser uma região de agricultura e pecuária, vai ter integração, agricultura, pecuária, floresta, tudo isso você tem que analisar. Qual é o perfil dos agricultores e pecuaristas que estão naquela região? Então você tem que ver a tendência, tentar olhar para qual o caminho que essa área está seguindo, para onde que ela vai, e você fazer seus investimentos. Entendeu? Então, quando a gente foi, por exemplo, regiões mais novas do que até Primavera do Leste, que é, por exemplo, Sapezal, Campo Novo do Parecis, são regiões muito novas, né? Você pega lá para o norte, Guarantã do Norte, aquela região, o Vale do Araguaia. O Vale do Araguaia não tinha nada, mas estava claro que aquilo ia crescer. Tinha tudo para crescer. Região de Barra do Garças, Nova Chavantina, Água Boa, Canarana, Querência, depois subindo para Confresa, Vila Rica, é uma região muito forte. Então, aí é que eu quero perguntar para o senhor, porque talvez eu acho que muita gente que esteja nos assistindo, essa é uma dúvida recorrente, porque eu acho que esse é um tino comercial muito forte. É um tino que vem de muita experiência. Eu queria entender como que o senhor conseguiu desenvolver isso, porque quando o senhor fala assim, não, quando você olha essa região, isso é óbvio, né? E às vezes o que aparenta óbvio para a gente pode não ser óbvio para muitas outras pessoas. E aí é onde as oportunidades aparecem. E para quem é óbvio, acaba aproveitando e bebendo água limpa. Perfeito. É isso que eu queria entender. Como que o senhor chegou ao ponto de desenvolver e chegar no que é óbvio? Legal. Bom, primeiro só uma correção, né? Não fui eu que fiz, foi um time. Certo. Né? O nosso grupo, né? Meus sócios, os nossos gerentes, nossa equipe. Então a nossa equipe está lá, nessa região. A gente põe gente lá. Quando a gente vê uma região, põe pessoas lá, agrônomo e tal, até montar a filial. Primeiro a gente põe pessoas e vai conhecendo a região. Então você, como eu disse, você tem que olhar a parte de solo, a parte de topografia, é muito importante. Solo, se é um solo argiloso, se é um solo médio, se é um solo arenoso, se a altitude é alta, é baixa, se a topografia é flat, é plana, ou se tem um relevo diferenciado,
água em algumas regiões. Aí você tem que olhar armazenamento, capacidade de armazenamento, você tem que olhar logística para levar a produção, escoar a produção de lá. Então, uma série de coisas que você começa a ver e fala, pô, essa região vai crescer. Por quê? Por exemplo, hoje, nós estamos falando um pouco do passado, vamos falar hoje, dia 15 de julho de 2022. A gente já está analisando o que tem de área de pastagem degradada. Hoje, o Mato Grosso, só o Mato Grosso, mas se a gente falar Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, os outros estados também tem. Mas vamos falar do Mato Grosso. Mato Grosso deve ter hoje aproximadamente uns 14 milhões de hectares, 13, 14 milhões de hectares de área de pastagens degradadas. Pelo menos 13, vamos pôr. Tinha 16 em 2015. 15, 16, mas já foram abertas. Tá? Hoje deve ter 13, 14. Então, essas áreas de pastagem degradada são áreas que estão abertas. Ou o pecuarista investe nela, e que vai gastar muito dinheiro para virar uma pastagem top, para ele crescer na pecuária, ou ele entra na agricultura. E entra na agricultura, faz análise de solo, para ver a região, a topografia, e entra na agricultura. E aí ele vai ter a pecuária e a agricultura. Então, com isso, nós vamos crescer a área de agricultura sem derrubar nenhuma árvore, que é o crescimento sustentável. O que é um crescimento sustentável? É um crescimento econômico, tem que ser economicamente viável, sem agredir a natureza. Tem que dar dinheiro, tem que ser socialmente justo. O que é ser socialmente justo? Gerar emprego, pagar impostos, remunerar bem as pessoas. Não ter trabalho escravo, não ter trabalho infantil, não ter isso, discriminação, não ter aquilo, é parte social. E ambientalmente correto. Você tem que olhar. Não desmatar. Né? Quando eu falo desmatamento, preciso olhar. Às vezes a imprensa vê, há um desmatamento na região da Amazônia e cai de pau ali. Precisa ver se esse desmatamento é legal ou ilegal. Por quê? Pela lei, se você tem uma área na região da Amazônia, você pode abrir 20%. 80% você tem que manter a área fechada, preservada. Então, se você comprou lá uma fazenda de 10 mil hectares, você pode abrir 2 mil. Então, aí, às vezes, esse cara está com a licença na mão, tudo aprovado, dentro da lei, bacana, abrindo a área dele. Os 20%. Os 80% vai ficar preservado. E todo mundo cai de pau dele. Pô, esse cara está desmatando, esse cara está fazendo... Tá acontecendo, mas precisa entender o que está acontecendo de fato, né? Então, esse é um negócio sustentável que eu estou falando. Você tem que ser economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto. Aí entra a questão do ESG, né, que está muito em voga agora. Sustentabilidade era antiga, agora o nome é ESG, que é o meio ambiente, a parte social e a governança. E aí, como você tem essas áreas degradadas, você vê que é aí que vai crescer a área plantada. Por quê? Porque não precisa desmatar, já está aberta a área. Então é ambientalmente correto. E você vai plantar nessas áreas, soja, milho, etc. E por que nós vamos precisar desse plantio todo? Vai ter que crescer, tem que crescer. Porque o mundo vai precisar de alimento. Já está precisando de alimento, vai precisar mais. Porque a população mundial, ela cresce 200 mil pessoas por dia. Líquido, tirando a taxa de mortalidade e natalidade. O que significa isso? Hoje é sexta-feira. Quando for terça ou quarta da semana que vem, o mundo tem 1 milhão de pessoas a mais do que tem hoje. É assim, amanhã tem 200 mil pessoas a mais, depois da manhã 400 mil, assim vai. Daí vem o número que nós tínhamos em 2015, 7 bilhões de pessoas no mundo. E nós vamos ter 9,5 bilhões de pessoas em 2050. Se você fizer essa conta, 35 anos, que dá 12.880 dias, tá? E você olhar esses 2,5 bi que vai crescer, divide 2,5 bi por 12.800, vai te dar próximo de 200 mil pessoas por dia. A gente viu que a Índia está ultrapassando agora a quantidade de pessoas da China. Da China? O quê? 1,4 bi, qualquer coisa assim. E hoje a tecnologia consegue
dar manutenção naqueles solos que não são tão férteis e fazer produção. Perfeito. Tecnologia, porque se olhar o solo do Mato Grosso, não é considerado um solo bom. Solo bom. Nós temos aqui uma topografia muito boa, mas o solo aqui precisa de correção. Solo bom é lá do Paraná, por exemplo, lá de interior de São Paulo. Solo bom. Mas aqui tem tecnologia. Então aqui você precisa usar mais calcário, você precisa usar... Você sabe quanto que usa de fertilizante no Mato Grosso, de média? 400 a 500 quilos por hectare. Sabe quanto usa no Paraná? Metade disso. 200 e pouquinho. Entendeu? Então aqui, por isso que aqui você tem que ter área, plantar área grande. Volume. Para você ter escala. Porque lá, o custo deles lá é menor no sul. Porque usa menos fertilizantes. Tá? Você tem um custo menor. E a soja lá vale mais. Por quê? Porque está perto do porto, Paranaguá. E a qualidade não muda muito? A qualidade, se fala que a soja daqui tem mais proteína, existem alguns comentários disso, mas tirando isso, a produtividade aqui é muito boa, talvez até um pouco maior daqui de lá, mas aqui no Mato Grosso, para viabilizar, tem que ter escala. O custo é maior. É isso que eu queria saber, então, porque assim, me parece que as coisas jogam muito contra a gente, né? E como que dentro desse cenário a gente ainda se tornou esse produtor tão considerável? Com tecnologia, com grandes homens e grandes mulheres que vieram para cá, que plantam aqui soja, milho, algodão ou que criam gado. São pessoas fantásticas que buscam a tecnologia constantemente, sempre buscando se aperfeiçoar. Então você vê o plantio direto entrou forte aqui. Quando entrou o milho e o algodão entrou aqui, foi um espetáculo. Aqui ninguém brinca. Não sabe brincar aqui. Vai começar uma cultura nova, é a maior do Brasil. Quando começou o algodão, eu nunca imaginava que ia ser o maior produtor do Brasil. Inicialmente, depois, claro. E eu acompanhei em 1996, 97, 98, toda essa introdução do algodão no estado do Mato Grosso. E virou o maior produtor, mas não é um pouquinho mais que os outros. Não. 60% do algodão brasileiro é produzido aqui. Caramba. Entendeu? Então, isso gente de primeira linha, de primeira categoria, que são os produtores rurais que nós temos aqui. Depois, claro, nós temos topografia, que ajuda muito. O solo, você tem tecnologias para usar, seja calcário, seja fertilizantes especiais. Você tem tecnologia. Depois você tem grandes variedades de sementes aqui. Os insumos como um todo, você tem depois a nutrição de plantas, que você pode corrigir alguma coisa via foliar. Então a gente tem toda a estrutura de armazém cresceu muito, a logística tem melhorado. E outra coisa que eu posso citar, vamos pensar, o mercado de milho mudou muito depois que entraram as indústrias de etanol de milho no estado, que a gente tem muita. Então, foi um upgrade muito grande no estado do Mato Grosso, na cultura do milho, com a entrada das fábricas de produção de etanol de milho. Então, é isso. Nós estamos num estado fortíssimo e que a Agroamazônia nasceu junto com esse agronegócio também. Nascemos juntos, vamos dizer assim, pouco depois. E nascemos um pouco depois, mas fomos expandindo para regiões que estavam em pleno crescimento. Eu citei aqui o Vale do Araguaia, que era uma região pequena, e nós temos lojas em Barra do Garça, tem loja em Água Boa, tem loja em Canarana, em Querência, em Vila Rica, Confresa. Então a gente cresceu junto com essa região também, né? Então sempre a gente tem que olhar tudo que a gente vai fazer, tendências e perspectivas, para onde que está indo esse negócio. Muito bom. E eu vejo tesão, né, do senhor falar isso. Isso é inspirador. E de onde vem isso? Seu pai, sua mãe, como era a sua família, a estrutura familiar em relação ao trabalho, a visão, o negócio? Sempre acreditando, né? Eu sou realmente, sempre fui, eu sou uma pessoa muito motivada, sou apaixonado pelo que eu faço. Gosto do que eu faço bastante e sempre um otimista com pensamento positivo, mas sem tirar o pé do chão, sempre olhando a realidade. Já passamos por muitas crises aqui,
Vixe, você pegar 1994, safra 94, 95, quando eu cheguei aqui, nossa senhora, foi uma crise violenta. Safra 2004, 2005, foi uma crise violenta. E quando vem a crise, vem tudo junto. Vem problema com cambial, problema de dólar, problema de preço de soja, de milho, de algodão, de boi, preço baixo. Sempre vem um problema de doença. Por exemplo, essa safra 2004, 2005 foi uma catástrofe. Foi o ano que entrou no país, no Brasil, a ferrugem da soja, que é uma doença chamada ferrugem asiática da soja. Isso foi um problemaço, a produtividade despencou. Então, até ter os produtos para controlar os fungicidas. Hoje ela está controlada. Tem produtos muito eficientes para isso. Então, tivemos muita crise, apanhamos muito, mas acho que batemos mais do que apanhamos. Mas você tem que acreditar, pensamento positivo, olhar o lado cheio do copo, olhar as oportunidades, ter foco, acreditar, ter um time forte, uma equipe. Eu sempre procuro contratar gente melhor do que eu, sabe? Gente boa. E treinar. Tem que contratar quem tem potencial, treinar muito, motivar a equipe tem que trabalhar com essa garra, com essa motivação mesmo, porque eu sou assim. E eu acho que até o mendigo, para pedir uma esmola na rua, ele tem que ter motivação. Se ele chegar para mim e falar, moço, você tem um dinheiro aí, eu estou com uma fome danada, eu preciso comer, tal, você dá. Me dá um dinheirinho aí, aquele desânimo, aquela está derrotada, tá, você não tem nem vontade de escutar ele falar para você dar o dinheiro para ele. Claro que você tem que dar a oportunidade para que esse pessoal trabalhe. Eu só estou dando exemplo, desculpa citar isso, é óbvio que a gente tem que dar oportunidade para que tenha emprego para todo mundo. Mas eu só estou dando um exemplo que para tudo na vida você tem que colocar ter o coração, colocar o coração, a paixão, a motivação. Tanto é que um dos nossos valores é paixão. Os valores da Agroamazônia, que é o quê? O que é valor? É o DNA da empresa, é o código genético, é aquilo que você realmente valoriza, que está no sangue. E aí o nosso é sustentabilidade, integridade, paixão, foco no cliente, simplicidade e segurança. Esses são os nossos valores. Então tem aí. E a definição da nossa cultura? Não fui eu que defini. Nós contratamos uma empresa especializada nisso, que entrevistou a nossa equipe e definiu qual é a cultura da Agroamazônia. Que legal. E qual é a cultura da Agroamazônia? É essa. Somos apaixonados pelo agro, movidos pelo desafio. Esse é o que eles concluíram. Nós somos isso mesmo, nós gostamos do desafio. Mas nós somos apaixonados pela empresa que a gente trabalha, nós somos apaixonados pelos nossos clientes, pelos nossos fornecedores e pelo agronegócio. Porque a gente tem esse prazer, esse orgulho de ajudar o produtor rural a produzir alimentos para uma população global em constante crescimento. Produzir comida. Então, isso nos move. Então, essa paixão, eu sempre falo para a equipe, eu quero, nos nossos 850 colaboradores que a Agroamazônia tem hoje, eu quero que, a hora que tocar a musiquinha do Fantástico, lá domingo à noite, que a turma fala, porra, amanhã é segunda-feira, eu vou encontrar meus amigos, eu vou trabalhar numa empresa legal, com clima organizacional bacana, uma empresa ética, justa, transparente. Eu gosto dos meus clientes, meus fornecedores, então, legal. E não que fala, puta, amanhã eu tenho que ir para aquela... A gente conversou sobre isso, já tem a SVF, que é Síndrome da Vinheta do Fantástico. Começa a tocar, perfeito. O cara já começa a se coçar. Sabe que tá chegando ao fim o fim de tá semana. Não, segunda-feira. Claro. Começar as coisas agora, novidade, novos negócios, cliente. Vou atender aquele cliente essa semana. É esse cara que trabalha só pelo olerite. Não pode isso. Você trabalha, tudo que você faz na vida é para ser feliz. Então, veja bem, se você está infeliz no seu trabalho, você tem que mudar. Eu falo isso para o pessoal. O problema é com você, não é com o teu trabalho, né? Exatamente. Se você não gosta, está infeliz, vai fazer outra coisa. Eu não gosto do que eu faço. Eu não gosto dessa empresa. Então vai fazer. O que você gosta? Eu gosto de vender coco na praia. Então vai e seja o maior e melhor vendedor de coco na praia que você está. Acabou. Roberto, eu sou um apaixonado, o João também é, por esse lance da cultura. Assim, eu falo, o cara que vai trabalhar na Agroamazônia,
Se ele não gosta de desafio, ele não vai ficar, porque está muito claro que o código da cultura é esse. É isso aí. Paixão, o que movimenta é o cliente. Você não, na segunda-feira você não quer ter um desafio, você não vai aguentar. Aí o cara ele é expelido naturalmente. É isso aí. A gente trabalha muito, mas a gente gosta do que faz. Então, tem hora que na minha cabeça confunde se eu estou trabalhando ou se eu estou num lazer. Em algumas situações que eu estou. Porque eu gosto. E a gente procura ter a equipe que seja assim. Porque quando você tem gente feliz trabalhando na sua empresa, gente motivada, satisfeita, que está crescendo, que está aprendendo, essa pessoa vai atender muito melhor os seus clientes. Chega numa loja para comprar qualquer coisa e vem um vendedor ou uma vendedora que está insatisfeita para te atender ou insatisfeito. O atendimento vai ser uma porcaria, não vai? Então, E você não pensa no vendedor, você pensa na marca. Você pensa na marca, você pensa na empresa. Então, por isso que a gente procura ter esse tipo de ambiente na nossa empresa, para que as pessoas estejam motivadas, satisfeitas. Mas, claro, a gente tem que fazer a nossa parte. Entendeu? A gente tem que ter um salário justo, a gente tem que ter benefícios justos, a gente tem que ter um ambiente legal de trabalho, a gente tem que proporcionar um ambiente que faça com que as pessoas se motivem. Porque você tem que criar condições para as pessoas se motivarem. Não tem muitas, eu vou te motivar. Não. A motivação ela vem de dentro. Agora você tem que criar condições para que essa pessoa, esse colaborador, se motive a trabalhar com a gente. E eu vou mais além, não é só motivar a sua equipe. Você tem que motivar o seu fornecedor, o seu parceiro e o seu cliente. Motivá-lo a trabalhar com a gente. A melhorar os processos dele, a vender mais, porque ele vendendo mais, ele vai te comprar mais, vai ter mais relacionamento. Claro. Eu acho que a gente fala hoje para uma geração que nos escuta e talvez você deva até ver isso talvez na nova geração e nas pessoas que serão o futuro da Agroamazônia, de pessoas que se preocupam muito com esse tipo de coisa, né, de estar satisfeito onde trabalha, que não é mais só isso de você chega, bate o ponto, vai embora, né, não está mais tão mecanizado assim. Exato. E eu vejo que muito de outras gerações não pensavam tanto assim. Né? Não é um pensamento... É um pensamento mais atual. E aí o que eu queria entender era... você trilhou a tua vida para que hoje você conseguisse olhar e falar, não, eu realmente sou satisfeito? Ou você simplesmente foi trilhando a tua vida olhando as oportunidades? Ou você juntou as duas coisas? Ótimo. Assim, como eu te disse, eu sempre fui uma pessoa motivada. Eu costumo sempre olhar o lado cheio do copo. Então eu não fico olhando muito o que está ruim. Eu olho o que está bom. Eu sempre acredito que no final vai dar certo. Se não deu certo ainda porque não chegou o final. Então a gente acredita. A gente acredita mesmo nisso, né? Então, assim, eu sempre... Quando você olha as coisas boas, você começa a tirar daquilo tudo que eu estou fazendo. O que tem de bom? Isso. Então eu valorizo isso. Eu foco nisso. Então, quando eu estava trabalhando numa multinacional, tinha o lado ruim, mas tinha muita coisa boa. Eu aprendi demais. Fiz muitas amizades, adorei tudo que eu fiz, aprendi pra caramba. Então, nota 10, o dia que eu saí, o presidente falou, escuta, o que nós podemos fazer para você ficar? Tem alguma coisa que você não está satisfeito? Eu falei, olha, chamava Rosas, era um argentino, presidente da Duma. Falou, seu Rosas, eu não tenho nada para reclamar, não tenho um fio de cabelo. A Dupont sempre foi espetacular comigo. Eu estou indo para uma nova oportunidade. Novo desafio. Um novo desafio. É só isso. Uma coisa que eu quero trilhar, uma empresa da qual eu vou ser sócio, é uma outra vida. Mas eu não tenho nada a reclamar. Então, eu sempre olhei esse lado bom da coisa. Mas você acreditar, e se tem coisa ruim, vamos tentar resolver. Não vamos tapar o sol com peneira, não deixa criar cabelo, que é aquela coisa, você vai deixando o problema aumentar. Eu gosto se eu tiver qualquer problema com você, eu vou sentar com você e vou falar. E o senhor vê isso nessa nova geração? Não Quais vejo. são esses pontos negativos que eu o senhor acho vê? que um ponto da nova geração é que, às vezes, eles estão insatisfeitos e se fecham. Eles se fecham. Precisa falar mais. Precisa sentar mais, olhar no olho. E falar, olha, eu não estou satisfeito aqui por causa disso, disso, disso. Se alguém me fala isso, eu falo, ok, como você acha que deveria ser? Assim, assim, assim. Por quê? Por causa disso, disso. Às vezes ele me convence que ele está certo. E às vezes, através disso, ele mesmo vai se convencer que ele está errado nessa reclamação, que o problema está nele.
É possível isso. Mas o que é importante? Falar. Diálogo. Diálogo. Se abrir, não ficar fechado. E às vezes as pessoas, em empresa, eles se fecham e falam aonde? Falam para quem não tem que falar, que é a fofoquinha, aquele comentário rádio peão, aquele cara que fica metendo pau lá, que é a maçã podre, que fica contaminando os outros. Ao invés de sentar com quem manda, ou com quem decide, com quem tem o poder de mudar aquilo e resolver. E eu sempre fiz isso. Se eu tiver um problema, eu sento com a pessoa e falo, olha, eu não gostei disso que você fez. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Eu acho que ao invés de você ter feito assim, você deveria ter feito assado. E aí a gente discute e fala numa boa. Isso é bacana. Isso se estende isso se estende também à sociedade, que eu sei que o senhor tem vários sócios, como o senhor disse, né? E sociedade é um casamento, né? Não tem como dizer que não. Em determinados momentos é um casamento que você está bem perto realmente do seu sócio. Você se estende para isso também? Como que é esse relacionamento com os sócios? Isso aí. De um negócio grande, que você tem várias pessoas para cuidar. É isso aí. Primeiro, assim, com o sócio, é você definir bem os papéis e as responsabilidades de cada um. Tá? E você trabalhar como uma empresa. Quem tem sócio tem patrão. Então você tem que reportar assim tudo o que está fazendo. Você não pode fazer o que você quer só porque você é sócio da empresa. Você é dono. Você não é, se você for dono sozinho, você pode fazer o que você quer. Mas se você tem sócio, não, você é empregado também. Você tem patrão, você tem que reportar. Você tem a sua responsabilidade, você tem a sua função na empresa. Um é do marketing, o outro é comercial, o outro é o financeiro, o outro Então, cada um tem a sua responsabilidade, tem que reportar e tem que entregar resultado. Perfeito. Você tem que entregar resultado. E acabou. Ninguém tem que trabalhar para você. Você tem que fazer a sua parte. Sociedade é isso. E relacionamento, diálogo, transparência, honestidade, ética, sentar e discutir. O que tiver ruim, senta e discute. Não fica falando mal de sócio, não. Pior coisa que tem é alguém falar mal de sócio. Não fala mal, você está dando tiro no seu pé, tiro na sua empresa. Você quer falar mal dele, você fala para ele. Você senta com ele numa reunião e resolva o problema. Então, estou satisfeito com isso. Acabou. Isso aqui está indo bem, mas isso aqui precisa melhorar por causa disso. E ao diálogo. Eu não lembro, em 28 anos que eu estou na sociedade, no grupo, eu não lembro primeiro, da gente ter brigado, e eu não lembro da gente ter votado. Essa é outra coisa interessante. Por quê? E claro que um sócio majoritário tem mais poder do que um minoritário. Tem um poder de voto maior. Mas eu não lembro da gente ter votado. Porque sempre uma meta nossa sempre foi chegar num consenso. E remar junto no mesmo lugar, então. Todo mundo remando para o mesmo lugar. Mas chegar num consenso. Pô, você concorda com isso, você com aquilo, eu com outra coisa. Vamos sentar nós três e quem sabe a gente cria uma quarta saída? O que a gente consegue ver muito... Cede um pouco. Isso, o que a gente consegue ver muito, e eu acho preocupante, é que normalmente quando os sócios eles usam o percentual de cota que eles têm para forçar uma tomada de decisão, é porque a sociedade já está a um passo de acabar. Já está no fim. Perfeito. Exatamente. Você tem toda a razão. Porque se está todo mundo remando para o mesmo lugar, não importa o tamanho da cota. Exatamente. O importante é estar remando para o mesmo lugar. Eu quero bater o braço na frente dos outros. Não. Exatamente. E outra, você tem que ceder algumas coisas. Às vezes, se você for radical, não, tem que ser assim e acabou. Não tem que ser assim. Sabe? Assim, talvez seria o ideal para mim. Eu pego um pouco a sua ideia, um pouco a tua. A gente cria uma quarta. E se a gente fizer assim, você cede um pouco, eu cedo um pouco, e a gente... muito obrigado. E a gente cria alguma coisa diferente. Mas que seja um consenso. Porque tudo que é consenso, a coisa vai para frente. Ela anda. Se você quiser impor, porque você é majoritário, e você impor, falou, vai ser assim e acabou. Vai ter gente torcendo pro touro. Você começa a perder credibilidade aí. Claro. Você já viu esse comentário, não é nem ditado, é só um comentário, torcer pro touro? A gente fala muito. Torcer pro touro, igual de uma tourada, você torce pro toureiro, né? Mas é assim, quando você tem opinião e você é radical, não, tem que ir para a direita. Tem para a direita. Aí um quer ir para o centro, o outro quer para a esquerda, e você é radical.
Aí não há um consenso. Às vezes você pode criar um consenso. Ó, vamos para lá. Ao invés de ir para cá, você quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda, vamos para cá, sim, acho que para cá vai ser bom para os dois. Quando você tem o consenso, todo mundo tomou a decisão. E depois que tomou a decisão, não tem aquele negócio de ficar falando, eu falei que era para ir para a esquerda. Não. Tomou a decisão de ir para lá, isso é estratégia. Estratégia você define para onde você quer ir. Sim. Ações é o que você vai fazer para ir chegar lá no ponto que você quer chegar. Mas estratégia, você tomou a estratégia, quer seguir aquele caminho, está tomado. Acabou. São 4 sócios é para lá que nós vamos. 5 sócios é para lá, chegou e vai. Se deu errado, é problema de todos. Se deu certo, mérito para todos. É a empresa. Isso tem que ter. Agora, existe pessoa que fica magoadinho, ou que não quer ceder nada, que pensa nele. Não tem que pensar nele. Ele tem que pensar na sociedade, na empresa. E às vezes o cara pensa nele, e aí a decisão, ele queria ir para a esquerda, o outro, e todo mundo queria ir para a direita. Aí vai, esse que só pensa nele, vai para a direita. E ele fica torcendo para o touro. O que é torcer para o touro? É torcer para dar errado. Só para provar que Para dar errado, para depois ele falar, não falei que era para ir para a esquerda? E falando nessa questão de sócios, Roberto, uma coisa que eu queria perguntar para você a respeito da história do Grupo Amazônia, como que foi para vocês a decisão de vender 65% para o Sumitomo? Porque eu imagino que tenha tido uma reunião, tenha tido muitas conversas entre vocês. Foi uma decisão difícil, fácil? Como que foi essa tomada de decisão? Porque depois vocês venderam mais 35%, né? Eu sei sei um pouquinho do início da história, só quero dizer uma coisa para você. Tudo começa com um título mundial. É verdade. Não, peraí, então meu host tá vindo com informação que eu não sei pro podcast. Ele é corintiano. É uma brincadeira, mas é assim. Não, nós, os sócios da Agroamazônia, na época, que nós éramos 4, eu, o Luiz Piscininho, o Oswaldo Piscininho, o Edson Keller, nós chegamos um momento, a empresa estava relativamente bem. Só que ela chegou com um determinado faturamento, que a gente falou, gente, nós não vamos crescer mais sozinhos, não. Para entrar no segmento, nós não estávamos ainda, está muito pequeno. No segmento de fertilizante, tem que ter muito dinheiro. Porque você tem que comprar à vista e vender a prazo. E é muita grana. Para você entrar no segmento de semente de soja, tem que ter muito dinheiro. E chegou naquele momento que você tinha que vender o pacote completo para o produtor. Defensivo, semente, fertilizante e nutrição. E tinha que ter caixa. Falamos, não, pô, vai ser foda. E chegou naquele número, que era um número bom de faturamento, mas que a gente viu que a coisa ia crescer demais. E ia ter muita consolidação do sistema de distribuição. Tinha acabado de ter uma compra da Mitsubishi, que tinha comprado um distribuidor. Mas aí tinha uns fundos de investimentos na época que estavam querendo comprar. Fundos de investimentos estrangeiros, comprando distribuidor. E nós não queríamos vender para fundo de investimento. Não queríamos, porque fundo de investimento, às vezes ele compra, ele enfeita a noiva, tudo. Para sair depois. Uhum. E a gente queria uma empresa para realizar o nosso sonho, que é colocar a Agroamazônia lá em cima, como o melhor e maior distribuidor de insumos agropecuários do Brasil ou da América Latina. Era o que a gente queria. E através de empresa aí. E naquele momento, nós estávamos conversando com o fundo, mas nós não queríamos. No fundo, nós não queríamos vender para um fundo. E aí, uma empresa, essa empresa, a Sumitomo Corporation, acabou nos procurando. E nos procurou no momento que eu estava indo para Tóquio assistir o jogo do Corinthians e Chelsea em 2012, que era a final do Mundial lá. E aí eles falaram, Roberto, você está vindo para Tóquio? Estou indo, sim. Tal. Você teria um tempo de conversar com a gente aqui? Fazer uma apresentação sobre o agronegócio no Brasil, no Mato Grosso, sobre a Agroamazônia e tal? Eu falei, teria. Um dia depois do jogo eu estou à toa, estou livre. Perfeitamente. Preparei a apresentação, tudo, fui para lá, Corinthians ganhou. Eu estava feliz. Eu estava feliz, acho que a apresentação foi legal. E aí eles falaram, olha, ótimo, adoramos, foi muito legal, mas agora nós vamos dar uma analisada em outras empresas também e tal, mas nós temos intenção de ir para o Brasil.
Eles tinham comprado um distribuidor muito grande na Romênia e estavam felizes com o negócio. A Sumitomo Corporation tem 960 empresas de vários setores. É uma mega empresa, é um monstro de empresa. Beleza. Aí eu voltei para o Brasil e sentei com os meus sócios numa reunião de conselho em fevereiro de 13, se eu não me engano. Aí nós discutimos e eu falei, olha, estou com feeling, sentimento, que a Sumitomo vai escolher a Agroamazônia para fazer a parceria, para investir. E papai, ficou aquela dúvida, vamos, não vamos. Aí desistimos do fundo e ficamos aguardando. E foi passando o tempo, eu falei, nossa, acho que eu tive o feeling errado. Quando foi em agosto de 13, começo de agosto de 13, eles nos procuraram. E aí falaram, olha, nós analisamos 14 empresas no Brasil e selecionamos a Agroamazônia. A Agroamazônia é a nossa escolhida. Vocês topam? Nós falamos, topamos. E aí começou todo o trabalho de análise do nosso negócio, due diligence e tal, e foi aí de agosto, setembro de 13 até maio de 15. A due diligence ambiental, tributária, financeira, sérios, né? São muito sérios. E aí foi feito o negócio. Aí foi feito o negócio e nós queríamos uma empresa, tipo eles, é uma empresa capitalizada, que tem uma muito forte, muito grande a nível global, né? Tem vários negócios, vários segmentos, que no Brasil eles são sócios da Uzi Minas, tem parceria com a Gerdau, com a Brooksfield, com a Raizen, são sócios da Ihara, uma indústria grande de defensivos, então os caras são fortes. E no mundo eles têm várias empresas, e vários setores. A Sumitomo também, a nossa é a Corporation, mas tem a Sumitomo Bank, o banco, tem a Sumitomo Rubber, que é dona do pneus Dunlop, que é da Sumitomo também. Então eles têm vários negócios, é um monstro de empresa. E aí começou a parceria com eles, e eles, assim, a gente se deu muito bem. O japonês, assim, ele tem que confiar, tem que acreditar, tem que confiar. Então, assim, eles são, no começo, te testam muito. Faz 10 perguntas, 10 pessoas vêm e faz a mesma pergunta para você, para ver se você responde. Eles têm, assim, eles não gostam de quem chuta. Se você te pergunta um negócio e você fala, é tanto. E aí depois eles vão ver, não é. Esse que é o puto. Eles acham que o brasileiro chuta. Alguns, né, claro. Então, assim, o que eles gostam? Se você sabe, você responde. Se você acha que é aproximadamente, você fala aproximadamente. Se você não sabe, fala, olha, eu não sei, mas eu vou checar e até terça-feira da semana que vem eu te passo. E no máximo até terça-feira você passa a informação. Então, assim, é uma cultura muito legal a japonesa, eu adoro. E já gostava desde a época do karatê, né? O karatê, para você chegar até a faixa preta, você tem a parte teórica também, prova teórica. Você estuda muito a cultura japonesa, eu já adorava. E aí eu só pude, nesses, vamos dizer, 7 anos que eu estou lá com eles, desde 15, mais o período da negociação lá, seria 8, 9 anos que eu estou com eles, eu fui indo às vezes para Tóquio, estando direto com eles, eu só pude confirmar que é aquilo mesmo que eu escolheu certo, que eu né? sempre imaginei, que eu sempre pensava. Legal. Escolhemos certo, é um baita de um parceiro e que está ajudando muito a Agroamazônia a crescer e expandir a sua área de atuação. Eles têm essa visão mesmo, né, da Agroamazônia ser o melhor e maior distribuidor de insumos agropecuários do Brasil. Acho que maior o ano passado a gente foi, mas a gente quer ser o melhor. Então tem que pegar os KPIs, os indicadores para a gente concluir isso aí, né? Hoje está só o senhor, que era sócio antigamente na empresa, ou ainda seus sócios ainda estão com diretorias? Só eu. O senhor está no céu, Flavinho. Mas só eu estou, né? Como eu falei, os outros sócios, o Edson Keller se aposentou e o Luiz Piscinin, o Oswaldo Piscinin, que era sócio da Agroamazônia também, eles tocam a Aster Máquinas. A Aster Máquinas é outro. Junto, e tem o Marco Miranda também, que é também diretor sócio da Aster Máquinas. Como foi o sentimento na hora que vocês fizeram todas as vendas e aí os japoneses falaram, você vai ser o CEO, você vai ser o presidente aqui no Brasil? Eu imagino que deve ter sido um orgulho assim.
Ah, sim, é um orgulho, claro, é um reconhecimento, né? Uma coisa bacana e eu estou gostando muito assim de lidar com eles, sabe? A semana que vem tem a reunião de conselho, eles vêm tudo de Tóquio e é um pessoal muito bom, um pessoal que cobra muito, são detalhistas, trabalham muito, né? Mas são assim muito educados, respeitam muito as pessoas, né? Tem uns costumes interessantes. A gente estava falando já um pouco sobre os jovens daqui dessa geração, né? Eu sinto que em Tóquio, às vezes que eu vou lá, tal, no Japão, o jovem ele respeita, não é bem a palavra respeita, ele idolatra ou ele Se gosta, inspira, se né? inspira muito nos mais velhos. Eles veem a pessoa, por exemplo, eu vou lá, está tendo um coquetel, estou conversando com um, com o outro, tem um jovem, está sempre olhando. Olhando, aí ele vê o que você está comendo ali, que você gosta mais, o que você está bebendo. Olha que dá um espaço, que eles gostam muito de coquetel de pé, antes do jantar, assim, para conversar, né? Olha que dá um espaço, o jovem vem. E vem, normalmente, trazendo a comida que, que você gosta, que você está comendo, a bebida, para conversar com você. E o que ele quer? Aprender. Experiência. Experiência. Ele sabe, a cultura dele é bem assim. O Roberto San, o San no Japão é senhor, né? O Roberto San tem 57 anos, tem 36 anos de experiência no agronegócio. Ele já apanhou muito, já bateu muito, já tomou decisão certa, já tomou decisão errada, já decidiu um caminho, viu que aquele caminho errado, voltou, foi para outro. Essa é a experiência. É você tentar acertar, aprender, errar, aprender com erro, melhorar. Isso é. Então eles vêm para encurtar o caminho. Então eles vêm escutar o que você aprendeu na vida. O que você faria de novo? O que você não faria mais? Se tivesse que voltar ao tempo, o que você mudaria na sua vida? Então eles fazem muitas perguntas desse tipo. Se você tivesse a minha idade, um menino, por exemplo, de 25 anos, fala, se você tivesse 25 anos, hoje, O que o senhor o faria? que você faria? Que lado que você iria? Então, ele quer aprender. E às vezes no Brasil não é muito assim. Sabe? Às vezes no Brasil a gente vê alguns jovens que são muito melhores que a gente na área de tecnologia, né? E eles acham que sabem mais que a gente. Né? Antigamente, quando não tinha o Google, a gente ia sempre nos mais velhos, perguntar as coisas. Tá? Hoje o jovem prefere consultar o Google, aí ele já tem lá informação, tudo, né? Mas é bom você saber a experiência. Eu sempre gostei de falar com os mais velhos. Sempre, sempre. Para aprender. O sentido é aprender e ver o que ele errou, o que ele acertou, o que ele aprendeu, para ele falar para mim. E quando vocês começaram lá atrás na Agroamazônia, a gente está falando de 28 anos atrás, quando o senhor entrou, vocês esperavam que algum tempo depois, uns 20 anos depois, vocês estariam vendendo para a Sumitomo, vocês estariam assumindo esse posto? Eu queria entender na trajetória de vocês, porque acho que muitas vezes, talvez muita gente esteja escutando esse podcast agora e falando, não, mas a Agroamazônia é um gigante, né? E talvez uma das características da nossa geração também seja essa, de olhar pessoas que são grandes no mercado hoje e às vezes falar, pô, é fácil falar porque é grande, ou talvez eu nunca chegue até aí. E uma das grandes intenções que a gente tem com o podcast é desmistificar um pouco isso, mostrar que não, teve um começo, lá atrás também teve. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, lá atrás, como que mudou a forma de vocês trabalharem, como que mudou a forma de vocês gerirem o próprio negócio, porque eu imagino que KPI, por exemplo, era uma coisa que há 28 anos atrás, para vocês, nem se falava, né? Então, assim, quais eram as preocupações que vocês tinham quando vocês abriram, como que isso foi evoluindo? Ótimo. No começo, quando eu vim para cá, eu não pensava em vender. Eu acreditava que a gente tinha um mundo para crescer, muita coisa para crescer. E eu achava que a gente ia crescer sozinho. Essa era a minha visão, que a gente ia crescer sozinho. Só que o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. O mundo foi mudando. O mundo foi mudando, o acesso ao cliente começou a mudar. E começaram algumas vendas diretas, a indústria vendendo direto. Começamos a olhar e eu já
Aí eu já comecei a pensar, nós, né? Nós, eu e os meus sócios, sempre, nós somos muito alinhados, né? Aí começamos a pensar, falei, porra, acho que sozinho vai ser difícil. Aí começamos a pensar isso. Aí começamos a olhar algumas oportunidades. E eu vou dizer assim, tipo assim, nos últimos 20 anos, que seria aí mais ou menos a partir ali de 2002, por aí, a nossa cabeça já começou a olhar para parceiros, sabe? Para parceiros, para ter gente forte, gente capitalizada do lado, como sócio, para a gente crescer. Aí tivemos algumas conversas, né, algumas discussões, oportunidades que tiveram, umas nós não aceitamos, outras eles não aceitaram, e foi indo nesse período, nessa linha que eu estou falando. Nós chegamos num. Aí foi crescendo até chegar ali para o lado, tipo. Em 2008, acho que esse é um fato legal. 2008, a gente, a hora que viu que a gente queria isso, queria ter um parceiro, né? A gente falou assim, nós precisamos de ter governança corporativa. Eu ia perguntar isso, mas qual momento vocês profissionalizaram realmente a gestão? Exatamente, foi nesse momento. Sem a governança corporativa, nós não vamos crescer, nós não vamos atrair ninguém. Atrair investidor. Então aí começamos a criar, por exemplo, ter o balanço auditado. Inicialmente começamos com uma empresa local, depois passamos por uma Big Four. Criamos o conselho administrativo da empresa, criamos o acordo de acionista, acordo de cotista, entre os sócios, criamos o planejamento estratégico, começamos a trabalhar mais forte com o planejamento estratégico, ou seja, implementamos a governança corporativa na empresa. Já estávamos fortes nessa parte social e ambiental, ganhamos o prêmio da Dupont na época, que era das melhores empresas da América Latina. Da empresa que o senhor tinha trabalhado. Que eu trabalhei, que era um grande Que fornecedor. coisa maravilhosa. Nós ganhamos vários anos como o melhor distribuidor da Dupont da América Latina na área socioambiental. Assim. Como que era o nome do seu chefe quando saiu? Rosas. Rosa. Não, o meu chefe na época chamava Ricardo Velutini. O chefe dele, que o Ricardo Velutini era do Agrícola. O seu Jorge Rosas, que era o presidente da Dupont inteira. Fico imaginando o orgulho dele, né? De dar esse prêmio para vocês. Falar, esse menino aqui é nosso. A Dupont era uma empresa grande também, bem grande, multinacional, bem grande. Aí a gente foi analisando essas áreas e falando, olha, a governança corporativa é importante. Aí foi e ganhamos esse prêmio da Corte. Saímos na revista Exame Você S.A. por 14 vezes. Caramba. Na revista Exame Você S.A. como entre as 150 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. E ali você competia com todas as multinacionais de todos os negócios, todos os setores, e nós fomos o primeiro distribuidor de insumo agropecuário a sair. E aqui do Mato Grosso, na época, as duas primeiras empresas que saíram foi a Agroamazônia e a Unimed, na revista Exame. Nós saímos por 14 vezes. Sabe? Então, começamos a entrar nessa área e na área de governança. Então, balanço auditado, acordo de acionista, criamos o conselho da empresa, reuniões do conselho, conselheiros externos, planejamento estratégico, começamos a investir. E aí a coisa... Aí o mercado olhou. Aí o mercado olhou. E nós fomos assim, teve essa da Mitsubishi, nós fomos a segunda empresa no Brasil a ser adquirida pela Sumitomo, e depois virou a Avalanche. Aí a Bunge comprou 3 distribuidores, se eu não me engano, esses fundos de investimentos ficaram fortes nessa área, compraram, um comprou 20, o outro comprou 9 empresas desses fundos de investimentos, e outros fundos vieram, outras empresas chinesas, tipo a Pengxin Dancan, que comprou a Fiagril, a Bela Agrícola, a UPL, que entrou na Sinagro, e assim foi, né? Várias grandes empresas adquirindo grandes distribuidores, né? Empresas do Japão, a Marubeni entrou também comprando, veio a Nutrien, que é de fora do Canadá, que é o maior distribuidor do mundo, veio. Então, assim, começou a comprar também. Então, Nutrien, fundos de investimentos, Sumitomo, Mitsubishi, Pengxin da China, Pengxin Dancan,
E várias empresas entraram forte nesse segmento, adquirindo o PL, que é indiana, então comprando distribuidores no Brasil, e hoje são vários. Hoje virou briga a Nutrien também, que é o maior do mundo, a Marubeni é a segunda maior do mundo, a Nutrien é do Canadá, a Marubeni é uma empresa japonesa, mas é dona da Helena, que é o segundo maior do mundo. E quando você fala maior do mundo, é distribuidor que tem mais de 2.000 filiais. O segundo maior do mundo, que a Helena deve ter, sei lá, umas 500, 600 nos Estados Unidos. Ela é grande, bem grande. E está tudo aqui no Brasil agora. Então hoje virou briga de cachorro grande. Muito bom. Você quer perguntar, João? Eu ia perguntar, como CEO, quais são os artifícios da cultura que vocês têm na AgroAmazônia hoje? Vocês têm uma reunião semanal com toda a equipe? Quais são, vocês festejam quando tem uma grande venda? Quais são aqueles artifícios do dia a dia que vocês têm ali para comemorar, para vencer juntos? Pode falar um pouquinho para a gente? Tá, de trabalho a gente tem as nossas reuniões, né? Toda segunda tem Executive Weekly Meeting, que é a reunião da diretoria. Toda segunda de manhã tem reunião de diretoria. Aí a gente tem comitê de compra, comitê de vendas, comitê de ESG, então tem vários, né? Vários comitês e grupos que fazem esse tipo de reunião. Como celebração, faz parte da nossa cultura celebrar. Para nós celebrar, comemorar, isso é a gasolina que a gente dá para a turma. Então a gente costuma, assim, comemorar as coisas boas. Resultado bom a gente comemora, faz festa, vendas diferenciadas, extraordinárias a gente comemora. Aniversário da AgroAmazônia, que vai ser 11 de agosto, mês que vem, faz 39 anos, a gente comemora. A gente tem a festa de final de ano, que é uma festa maravilhosa para 500 pessoas, a gente faz, um espetáculo de festa, todo ano a gente tem. Então a gente tem as comemorações nas filiais. Então a gente procura, quando a gente sai na revista, tipo Great Place to Work, ou na época que tinha você SA, agora depois da pandemia você SA parou, mas saíam nesse tipo, ou da Corteva, que agora é Dow Dupont, juntaram, antes era Dupont. Esse prêmio ambiental, todo o reconhecimento que a gente tem, né, todo prêmio que a gente ganha, ou um objetivo que você atinge, a gente gosta de celebrar. A gente gosta de celebrar. Mesmo na pandemia, tinha dia que celebrava por virtual, mas sempre gosta de celebrar. E é uma cultura japonesa também, sabe, celebrar. Né? Sempre foi a cultura da AgroAmazônia, mas é legal. Muita coisa que a AgroAmazônia sempre fez, a Sumitomo faz também. Então a cultura japonesa também é celebrar. Né? A gente tem que celebrar coisas extraordinárias. Não celebrar o arroz com feijão. Quando a gente se supera, aí a gente celebra. Muito bom. Comemora. E para quem não tem ainda recurso ou a mentalidade voltada por uma governança tão estruturada, o que você, olhando para trás na história da AgroAmazônia, você olha e fala assim, isso aqui foi um grande acerto. A gente conseguiu estar aqui hoje por isso. Eu acho assim, quando você não tem recurso, a gente foi aumentando, né? Então, tipo assim, nisso você começa com um conselho. Você cria um conselho na empresa. Você tem 4 sócios, 5 sócios, tem que ter um conselho. Estabelece. Outra coisa, estabelecer função para cada sócio. Não pode ser sócio. São 4 sócios, 4 diretores. Não. Tem que ter o diretor comercial, o diretor de marketing, o diretor financeiro, o diretor administrativo corporativo. Não importa. Cada um tem que ter a sua função na empresa. Se todo mundo fizer tudo, não acaba fazendo nada. Não, né? Cachorro de 2 donos morre de fome. Você tem que ter. Ou fica muito gordo, né? Ou fica muito gordo. Dá demais para ele. Então você tem que ter função. O sócio tem que ter função. Responsabilidade por uma. Então definir as responsabilidades, isso aí tem que ter. Tem que ter. E aí a gente começou então com esse conselho. E esse conselho. Olha que a coisa vai. Um conselho que decidia para onde que a gente ia. Né? Um conselho estratégico, um conselho de administração, conselho da empresa. Aí a coisa começa a melhorar, você já chama um conselheiro externo. Um cara que tem experiência, mais vivido, pode ser um professor universitário. Naquele segmento. No segmento. Ou pode ser E você pode ir variando o conselheiro. Uma hora porque você fica um período com um cara forte na área de finanças. Pois bom, vamos mudar o foco, vamos para a área comercial e marketing. Vamos para a área de pessoas, vamos para a área de liderança, vão mudando. Pode ser um professor universitário, não importa. Mas você já vai acrescentando.
Aí você vai ter um balanço auditado. Pô, eu não consigo pagar uma Big Four, KPMG, por exemplo. Eu não consigo pagar. Ué, pega uma empresa menor. Começa com uma empresa menor. Tudo você tem que ir conforme o tamanho das suas pernas. Então eu digo, na Agroamazônia ela começou pequena. Ela começou pequena e vai crescendo. Só que o crescimento, ele é malvado também. Se o crescimento, se você não tiver gestão, se você não tiver governança corporativa forte, esse crescimento te leva para o buraco. Quanto maior, maior o tombo. Então você tem que ter cuidado quando você está crescendo muito rápido. Você perde o controle de tudo. Você perde o controle de tudo. Então, quando é que a gente enxergou isso? Quando a empresa estava crescendo demais. Aí você tem que ter uma governança corporativa forte. Então, tudo você vai mudando e profissionalizando. E a Agroamazônia sempre foi pioneira em um monte de coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo só, sem ser muito detalhista. Pagar os vendedores. Antes se pagava com comissão. No passado, lá atrás, você dava comissão para o vendedor. Porra, aí o nego dava comissão por fora. Né? Tem outras empresas no mercado, dava comissão por fora, problema. Outra, você vai pagar comissão, é injusto às vezes. Por exemplo, assim, ó, você paga comissão para o vendedor sobre o que ele vendeu e recebeu. Ok. Mas se ele vendeu com uma margem de 5% ou de 30%, ele ganha a mesma coisa. Primeiro ponto. Se ele teve uma inadimplência de... ele vai ganhar só sobre o que ele recebeu. Ok. Beleza. Está resolvido o problema da inadimplência? Não está. Porque se ele teve uma inadimplência grande num negócio... O caixa da empresa vai para o saco. E o nosso negócio é um negócio de faturamento muito grande, margem muito baixa e risco muito alto. Porque a agricultura é uma indústria a céu aberto. Então você tem um risco alto. Então tudo tem que funcionar como um relógio. Então você ter uma inadimplência de 10%, por exemplo, você está ferrado. Você não pode ter. E não está certo esse cara de vendas aí, vamos supor, ele teve uma inadimplência de 10%. Mas ele vai receber então sobre 90% do que ele vendeu? Então, se ele ganha 20, se ele ganhar 18, não vai mudar muito. Se ele ganha 22, se ele ganhar 20, não muda muito a vida dele. Mas a empresa está ferrada. Você entendeu? O custo para ele vender. E ele começa a jogar para ele mesmo, ele não Claro. vai para a empresa. Outra coisa é o custo para ele vender. Se ele gastou 100 para vender ou 1.000, ele vai ganhar do mesmo jeito. Então nós resolvemos mudar esse negócio e criamos o PPR, que é o Programa de Participação nos Resultados. Então, com isso, você mede a rentabilidade que ele te dá. Entendeu? Você começa a medir faturamento, margem de lucro, o custo operacional, a inadimplência, para você ver tudo, que rentabilidade esse cara está me dando. Se ele tiver, ele ganha. Se ele não tiver, ele não ganha. Para ele entender que melhor que fazer negócio é fazer um bom negócio. Fazer um bom negócio. Nesse momento que a gente colocou isso aí, perdemos muita gente. Porque eles foram para a concorrência, que continuava pagando comissão. E comissão era tranquilo para eles. Aí vem, eu sempre fui da Andave, fui presidente da Andave, 2 gestões, vice-presidente de várias, que é a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, fica em Campinas a sede, tem 2.200 empresas associadas. E aí eu comecei realmente a fazer uma campanha para que todo mundo enxergasse isso. Às vezes a sua equipe está ganhando muito dinheiro e você está quebrando. E depois que você quebrar, ele vai para outra. Ele vai para outra. Então aí todo mundo começou a mudar para PPR também, que passou a ser uma coisa mais correta. Todo mundo pagando os impostos direitinho, com PPR. Você medir o cara que fatura muito, mas que tem uma margem razoável, que tem um recebimento dentro da meta de inadimplência ou de adimplência, e que tem um custo operacional também dentro do negócio. Né? Agora, você não pode dar... O cara trabalhou com a margem bruta pequenininha, de 5%, por exemplo. Segue ganhando. E gastou um mundo para vender, e teve uma inadimplência grande na área dele. Tudo isso aí, o cara deu um prejuízo para a empresa danado e ele ganhando dinheiro. O CAC dele é alto, o LTV dele é baixo, mas ele está ganhando igual. É igual, é mais ou menos Perfeito, isso. muito então bom. São mudanças que a gente foi fazendo na empresa e os concorrentes nossos também abraçaram a causa e foram.
Então, são essas melhorias, dentro da sua pergunta, que a gente vai tendo Com o tempo. dentro da empresa. E tudo tem que depender do caixa. O caixa é rei, cash is king. Então, você tem que cuidar de inadimplência, de estoque, de tudo. E você tem que ir aos poucos melhorando as coisas na sua empresa. Você fala, isso é coisa de empresa grande. Ok, mas já foi um pequeno. Então, você tem que ir conforme o tamanho do seu passo. Você quer dizer, se você vai com menos coisa, gastando menos, tal, você tem que olhar se o negócio está sustentável. E à medida que o negócio vai crescendo, vai melhorando, você vai melhorando a sua gestão também, a sua estrutura, a sua governança corporativa, e vai indo assim. Mas a gente fala muito isso, step by step, é passo a passo. Só podendo falar um pouco da minha experiência, a minha empresa hoje a gente é formado por 5 pessoas, eu, meu sócio, a Brenda que está ali, o Guilherme e a Bárbara. E nós estamos fazendo um projeto de governança corporativa. Perfeito. Mas o que eu fiz? Como eu faço um projeto de adequação à LGPD, ela virou minha parceira. Então eu prestei o serviço para ela e ela prestou o serviço para mim. Acabou. Então sempre tem um jeito. É só você ir colocando os passos com calma, tendo parceria, chaves e etc. Começa de acordo com o seu tamanho e aí, à medida que o negócio vai dando certo, você vai aumentando, você vai deixando mais robusto, essa é a palavra. A sua estrutura e a sua governança. A gente falou em acerto e um erro lá de trás que você vê, você fala, poxa, aqui se a gente tivesse feito diferente. Eu sei que às vezes a gente não fica olhando muito para trás porque passou, né? A gente fala, não, passou, esquece, toca o barco. Mas lá atrás tem alguma coisa que o senhor olha hoje que fala de repente, não, isso aqui lá atrás a gente realmente eu acho que tivemos um momento que eu acho que a gente deu muita autonomia, sem treinar. Então, assim, eu acho que a autonomia é importante dar. Eu gosto de dar autonomia. As pessoas têm que aprender com erro, se não tentar, não aprende. Para aprender a andar de bicicleta vai cair algumas vezes, mas depois vai aprender. Mas para você dar autonomia, para você delegar, você tem que treinar. Perfeito. Tem que treinar. Porque se você delegar para uma pessoa que não está treinada, não está preparada, a culpa é tua. E você afunda. Então, no momento, eu acho que teve um momento que a gente delegou a parte de crédito, a gente deu algumas autonomias na área de crédito que eu acho que a gente acabou entrando numas inadimplências que não precisaria ter entrado. Entendi. Excelente, João. E como que vocês sanaram? Vocês tiraram a autonomia? Aí a gente passou a ter mais controles. Aí vieram outras ferramentas. Entendi. Outras ferramentas de crédito, outras pessoas... Treinamento. Passamos a treinar muito mais as pessoas, preparar as pessoas para assumir essa delegação, vamos dizer assim, criar ferramentas de crédito, modelos, definir bem as regras. A empresa tem que definir regras e procedimentos. Tem que ter regras e procedimentos. Senão, vira bagunça. Então, tem que ter flexibilidade também? Tem que ter. Mas você treina as pessoas. Então, definir as regras de crédito, tá? E treinar as pessoas. E ter ferramentas de controle. Muito bom. Acabou, agora saiu um livro recente não tem um tempo, né? Do Netflix, né? Que é A Regra Não Ter Regras. E aí estavam muito com essa cultura de, nossa, né, de que agora estão com vários problemas, estão demitindo milhões de pessoas. Então, assim, tem que ter regras. Não tem, lógico que lá tem regras também, é óbvio, mas o controle é uma coisa assim... mas controle... Não, controle é ter tudo estabelecido, processo. Exato, processo. Tanto que eles estão vendo uma parceria com a Microsoft agora para consertar o problema, né? Exatamente. Você tem que ter processos claros, processos definidos. Tipo assim, a gente está abrindo muitas filiais. 6, 7 por ano. Como que você tem que ter escalabilidade, processo, você não tem claro, processo? Tem que ter processo claro de tudo. Perfeito. Na área financeira, na área tributária, na área de crédito, na área comercial, na área de compra, venda, atendimento. Tem que ter os processos. E os donos dos processos também tem que estar claro. Tem que ter o chapéu na cabeça da pessoa certa. Você não pode deixar solto. Por isso que você tem que... É um desafio muito grande. Você ter regras, ter processos, inspirar as pessoas,
treinar as pessoas, motivar as pessoas e ter agilidade. Você tem que ter agilidade. Tomar decisão. Peter Drucker já falava há muito tempo atrás. Num futuro, que já é hoje, não são os grandes que vão engolir os pequenos. São os rápidos que vão engolir os lentos. E é isso que acontece mesmo. Então, você está crescendo, você tem que ser, não importa se você é grande, mas você tem que ser rápido. Você tem que ser ágil, senão a concorrência vem e te pega. E você tem que conhecer a concorrência a fundo. Você tem que conhecer os pontos fortes da concorrência para você neutralizar. E tem que conhecer os pontos fracos para você explorar. Isso é na vida da gente. Quem gosta de jogar bola, vai ter um jogo contra, você tem que conhecer o outro time. Você vai lutar karatê, você tem que conhecer o seu oponente. Você tem que saber o que ele tem de forte para você neutralizar. E você tem que saber o que ele tem de fraco para você explorar. E negócio é igualzinho. É igualzinho. Então você tem todo esse desafio, mas você tem que ter agilidade. Porque se for uma empresa lenta, onde nós temos filiais, lá em Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Acre, você tem lá, nós temos um monte de concorrente local que o dono está lá. Se a gente for muito lento, muito burocrático, enquanto tiver esse processo, o dono do concorrente nosso que está lá, que tem a caneta na mão, ele vai vender e você vai ficar para trás. Por isso é esse desafio de você ter controles, regras, processos, mas ter agilidade também. Muito bom. João, posso... Não, tá muito bom, peraí. E para tudo isso você precisa ter gente boa. Sim. O que faz uma empresa são as pessoas. Pessoas é o que faz a empresa. Processos e tecnologia são fundamentais. Mas se você não tiver gente boa, o processo da tecnologia não vai te resolver o problema, não. E para o Flávio poder encerrar, minha última pergunta é, nesses 28 anos, se o senhor pudesse citar para a gente os 2 ou 3 maiores aprendizados que você teve nessa caminhada até agora? Bom, aprendizado. Boa pergunta. Bom, primeiro, acho que esse ponto aí de você... É assim, você aprender a trabalhar com gente. Porque quem faz tudo na empresa são as pessoas. Quem cria os processos, quem gerencia os processos, quem cria as normas, quem gerencia as normas, quem atende o cliente, quem compra, quem vende, blá, blá. Então, assim, se são pessoas que fazem tudo isso, você tem que entender de pessoas. Entender. Tem hora que você é psicólogo, tem hora que você é parceiro, tem hora que você tem que jogar duro, você é pai, você tem que trabalhar com gente, porque você tem que ter uma pessoa desmotivada, ela te afunda. Sabe? Te causa problemas violentos. Então, você tem que ter uma equipe forte. Então, isso eu aprendi. Gente, equipe forte. E investir muito em treinamento e desenvolvimento dessa equipe. Tá? E dar perspectiva para eles. Perfeito. Você tem que ter um ambiente também, que é um outro ponto, é ter um ambiente justo. A maioria das pessoas pede demissão não é por salário. É porque os 2 principais motivos, ou porque o líder é fraco, ou porque a empresa não é justa, não é transparente. Sabe? O que não vale para todos não é ético. Não pode vir o Flávio e me pede uma coisa, uma exceção, e eu dou a exceção para ele. Aí vem o João, pede exatamente a mesma coisa, e eu falo não para o João. Você vai falar, porra, por que o Flávio é mais bonito do que eu? Por que ele pode e eu não posso? Isso desmotiva qualquer um. Então a empresa tem que ser justa. Se precisar mudar a regra, eu mudo a regra. Mas eu não vou ficar fazendo uma coisa para um e não fazer para o outro, porque isso aí gera um ambiente horrível de trabalho. Perfeito. Então, o ponto é esse, é criar condições para as pessoas se motivarem. Se pessoas é importante, ela tem que estar treinada, capacitada, motivada e engajada. Essa palavra é outra palavra forte, engajamento. Engajada é a pessoa comprometida e entusiasmada.
É mais do que o comprometimento, é o engajamento. Então você tem que trabalhar para ter gente na sua empresa engajada, comprometida, mais entusiasmada. Íntegra. Íntegro vem do latim, vem de intere, que significa inteiro. A pessoa íntegra, ela é honesta e ética por inteiro. Por inteiro. Então você tem que ter isso claro. Outra coisa, ter uma filosofia clara. Visão, missão, na sequência, missão, valores e visão. Missão, qual a razão da sua existência? Valores, o que você realmente valoriza? Qual o código genético, qual o DNA da sua empresa? E visão, aonde você quer chegar. Claro, tem que ter um propósito claro, tem que ter os princípios claros, uma definição de cultura clara, mas você tem que ter uma filosofia e uma cultura da empresa clara. E não é para inglês ver ou para pôr na parede, que é a consultoria que fez para você. Não. É quem fez tem que ser os donos ou a diretoria, o presidente, junto com a equipe, e falar, essa é a nossa filosofia. Tudo que estiver fora disso é não. Tudo que estiver fora disso é não. E aí você procurar contratar pessoas que têm uma filosofia semelhante. Pessoas que concordam com os seus valores. Quando você contrata pessoas que concordam com os seus valores, com os valores da empresa, é outra coisa. Não é aceita, é concorda. São meus valores também. Eu também acho isso importante. Aí você tem pessoas engajadas. Sabe? Então, para você ter elas engajadas, você tem que ter os valores, tem que bater, tem que treinar essa pessoa, tem que desenvolver, tem que ter perspectiva. Você está crescendo para caramba, precisa sempre de muito gerente nesse crescimento. Aí você fala, estimula a pessoa a crescer, a estudar, a se desenvolver, você dá treinamento. Aí, a hora que tem uma vaga, você vai lá e contrata de fora. Banho de água gelada. Então, é você... Aí é uma palavra que você falou, João, que é atitude que você falou. Atitude. Você falar é fácil. Eu vim aqui falar, eu falo o que eu quero aqui. Falo as coisas mais bonitas para vocês ouvirem. Mas eu tenho que ter atitude, eu tenho que fazer isso lá na empresa. Eu tenho que ser o espelho deles, eu tenho que ser o exemplo deles. Não pode nunca ser, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu sou o dono. Entendeu? Eu tenho que ser o espelho. Se eu falo que segurança é importante, eu não posso encher a cara e sair dirigindo o meu carro. Segurança é importante. Não pode fazer isso. É regra nossa. Entendeu? Se simplicidade é uma coisa boa, eu não posso vir aqui e ficar falando termos que vocês não vão entender nada que eu estou falando. Eu não posso comunicar com um cliente, né, um agricultor, ir lá falar jurisdiceis, falar o financeiro da Faria Lima lá, falar em inglês, falar termos do TI, da parte de informática complexa, ele não entende nada. Tem que ser simples. Eu tenho que transformar a complexidade do agro em simplicidade, a parte de barter, comercialização do grão. Eu tenho que transformar tudo isso. Agora vem a agritecnologia, que é a agricultura de precisão, pecuária de precisão, digital farm, tem que transformar em simplicidade. Paixão, como é que eu ponho um valor na empresa? Paixão se eu não sou apaixonado pelo negócio. Entendeu? E todos os líderes nossos. Integridade, sustentabilidade. Então, é você ter atitude. O que você fala, você faz. Mostra. Mostra para as pessoas que você realmente acredita nisso. E melhor ainda se você puder falar depois de já ter feito. Melhor ainda. É você dar o exemplo, ser o espelho. Então, são coisas que a gente foi aprendendo no dia a dia, muito errando também. A gente errou muito, mas a gente vai aprendendo e vai cada vez focando mais e tendo esses controles. Né? Controle, você criar um BI bom, que é um Business Intelligence, que é a inteligência do negócio, dentro do seu sistema. Eu olho todos os dias o faturamento, a margem de lucro das 50 filiais. E a gente mede diariamente. E eu olho todo dia. Então você tem que ter a inadimplência, o estoque, você tem que ter informação. A informação é o nome do jogo. Se você não tem informação, você está ferrado. Você tem que saber para onde você tem que ir. E para você definir uma estratégia, você só define a estratégia se você tiver informação.
Quando eu falei E qualificada, né? Qualificada. Você tem que conhecer o cliente também. Coisa simples assim. Eu vejo muita gente trabalhando aí, o cara não conhece o cliente, está gastando tempo e dinheiro montando uma estratégia para o cliente. Ele não sabe os valores do cliente, o que o cliente valoriza. Entendeu? Ele tem que conhecer o cliente. E conhecer completo. Ter informação, igual você falou, qualificada, é completa. Então, vou falar de uma maneira bem simples, para entender o que eu estou querendo dizer. João quer vender para o Roberto. Roberto, porque lá a gente compra e vende, né? Compra bastante, revende, né? Então, você trabalha numa empresa X, você quer vender para o Roberto, mas você nem conhece o Roberto. Você só ouviu falar, você não tem relacionamento com ele, você quer começar a ter um relacionamento com ele para você vender para o Roberto. Só que você ouviu falar que o Roberto gosta de futebol. Aí você vai lá no shopping, gasta tempo, gasta dinheiro e me compra uma camisa do Palmeiras ou do São Paulo. Porra, você vai lá todo animado e me dá. Eu trouxe um presente pro senhor adora futebol, tá aqui. Tá me tirando? Porra, aí eu falo, você tá me gozando. Aí ele veio pro Corinthians, tá me tirando, mano. Exatamente. Então, você entendeu? Você tem que ter informação completa, se você quer. Ou eu quero agradar um cliente, mas não conheço o cliente. Mas quero agradar, convido ele para almoçar. Eu levo ele na melhor churrascaria da cidade. O cara é vegano. Aí chego lá, o cara é vegano, ou o cara é vegetariano. Né? Você está entendendo? Então, você tem que conhecer para você ter. Isso vale assim, quando você conhece o cliente, você entender do negócio dele, da propriedade dele, você sabe que ele tem um problema. O que? Meu problema é sobre o meu solo aqui. Pô, o problema dele é de solo, é esse. Tá, então eu já crio uma ferramenta de agricultura de precisão para fazer um levantamento, uma análise do solo dele completa, ou ele tem problema de nematóide, que é uma outra praga lá, eu tenho outra ferramenta, entendeu? Eu vou atrás de tecnologia para resolver o problema dele. E ele fala assim, tem cliente que gosta de relacionamento, tem cliente que é mais auditivo, tem cliente que é visual, você tem que conhecer o estilo do cliente também, para ver o que ele quer na fazenda dele. Tem cliente que não quer que você vá lá prestar serviço para ele. Não quer. Tudo bem. Ele prefere a equipe dele. Então não vai. Tem cliente que é preço. É preço. Acabou. Ele quer preço e fim de papo. Tá bom, preço. O outro é relacionamento. Ele quer amizade. Ele quer relacionamento próximo. Vamos fazer ações de relacionamento. O outro é técnico. Ele dá valor a soluções técnicas. Então nós vamos oferecer soluções técnicas para ele. Então é você ir no alvo. O que o cliente precisa? Qual o problema que esse cliente tem? É isso. Então eu vou te dar a solução. A solução é essa. Que pode ser serviço primeiro, através do serviço você recomenda o produto. Então, são coisas assim básicas, mas que funcionam no seu dia a dia. Muito bom. Legal. Excelente. João, pode fazer o... A gente tem um quadro aqui no podcast pra gente encerrar. Uhum. Que... Quando ele tava mexendo no celular, ele não tava sendo mal educado, né? Ele tava só anotando as palavras. Eu não tava mandando mensagem pra ninguém, na verdade eu tava anotando palavras-chave da nossa conversa. Perfeito. E a gente faz um bate-bola bem rápido, Tá. na verdade. Então eu tirei algumas palavras e eu vou falar pro senhor uma palavra e o senhor vai falar a primeira coisa que vai na cabeça. Daí eu tenho aqui, acho que mais ou menos umas 35 palavras. Não, mentira, eu tenho umas 9 palavras só. E o senhor fala a primeira coisa que vier na cabeça. Time. Corinthians. Visão. Ser o melhor e maior. Cultura. Paixão. Desafio. Superar a visão. Autonomia. Treinamento. Experiência. Tudo. Oportunidade. Muitas. Sócio. Patrão. Sucesso. Sucesso. Superar os desafios, ser feliz. Fechou. Perfeito, muito bom. Roberto, brigadão pela sua participação. Aqui a gente tá de volta com o podcast gravando. Estamos muito felizes de ter falado com você. Show. Uma volta fenomenal. Obrigado por apresentar a tua história e o teu caso aqui pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado também. Para quem estiver assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, muito obrigado pelo seu tempo. Roberto, muito obrigado pela disponibilidade. Foi sensacional. Nem tem que Show falar. de bola. Eu que agradeço
Foi muito legal, é bom a gente trocar ideias, né? E falar um pouco sobre a experiência da gente, né? O que da empresa, das pessoas. E é um prazer para mim discutir sobre isso. Acho que você treinar, desenvolver, formar pessoas, isso é um prazer muito grande, é um orgulho para nós e um grande desafio, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição de vocês, parabéns pelo trabalho, desejo muito sucesso para vocês. Amém, muito obrigado. Amém, amém. E para quem quiser achar o nosso host, Flávio, no Instagram, qual que é seu Instagram? Flávio M. Ricarte, só Flávio M. Ricarte, né? Não tem, @gmail. O meu é @joaovictor.prof. E eu peguei o da Agroamazônia aqui também, para quem quiser achar vocês no Instagram, o @ é Agroamazônia. Isso aí. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente.